Vou te provar agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Olá, sejam bem-vindos, a essa proposta da Luntip. Espero que todos aproveitem a oportunidade para a gente trocar um pouco mais de conhecimento. Eu me chamo Socorro Azevedo, eu sou médica de formação, pesquisadora em saúde pública, com doutorado em virologia. E há 21 anos trabalham com as arboviroses. E hoje o nosso tema vai ser falar um pouco desse agravo inusitado que nos pegou a todos de surpresa em 2015, que foi a doença causada pelo vírus Zika. Então a gente vai conversar um pouco sobre
esse agente, né, que causa a doença pelo vírus Zika. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que nos pediram para falar um pouquinho aqui com vocês. Então, vamos lá. A nossa agenda hoje, então, é contextualizar um pouquinho sobre aquilo que a gente chama de doenças prioritárias, né? Falar um pouquinho brevemente sobre alguns conceitos e algumas terminologias que estão inseridas no contexto das arboviroses, né? Na qual o vírus Zika faz parte. Falar um pouco sobre os aspectos gerais da doença, a etiologia, né? E conversar um pouquinho sobre os aspectos que circundam as questões epidemiológicas e da fisiopatogenia. Depois disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos clínicos da doença, um pouquinho sobre o diagnóstico, conversar um pouquinho sobre o manejo de casos e, por último, falar um pouquinho sobre a prevenção, controle e algumas considerações acerca da doença. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Então, contextualizando um pouco, né, sobre as chamadas doenças prioritárias, ou que são prioritárias, né, onde a Organização Mundial de Saúde já há algum tempo preconiza a priorização de algumas vertentes que ensejam a globalidade da saúde humana, e que em 2019 ela estabeleceu 3 metas ousadas para que mais de 1 milhão de pessoas pudessem se beneficiar da cobertura universal da saúde, também para que esse mais de 1 milhão de pessoas pudessem ser melhor protegidas contra as emergências em saúde e dessa forma esses mais de 1 milhão de pessoas pudessem desfrutar então de uma melhor saúde e o bem-estar global. Nesse sentido, isso se deu por conta de que, focando um pouco aqui para o nosso tema, né, que são os agravos tropicais e as doenças infecciosas, até 2009 a gente basicamente tinha 4% de doenças infecciosas como sendo as responsabilizadas pela mortalidade no país. Entretanto, no estudo mais recente, feito pela Vigitel e externado pelo Ministério da Saúde, demonstra que hoje a gente tem mais de 10% das doenças infecciosas sendo associadas à mortalidade no país, né? O que significa dizer um crescimento de mais de 6% nesses últimos anos. E sendo assim, a OMS estabeleceu 10 metas prioritárias envolvendo a poluição do ar e mudanças climáticas, as doenças crônicas não transmissíveis, pandemias de gripe, a resistência antimicrobiana, né, que é um grande desafio na atualidade, alguns aspectos relacionados aos cenários de fragilidade e vulnerabilidade, né, que tangem as populações vulneráveis e suscetíveis a esses agentes, a questão do ebola, aliás, de outras febres hemorrágicas virais que estão inseridas no contexto, principalmente também o Zika, o Nipah, né, e que recentemente foi apontada como doença X e que hoje a gente está vivendo essa doença X, né, em plena pandemia. A questão da atenção primária à saúde, principalmente dos grupos prioritários, né, que hoje a gente chama muita atenção para a população idosa, que tem crescido nos últimos anos no contexto populacional brasileiro, e não é diferente aqui na nossa região, e que é uma população que necessita de extremo cuidado. Ainda um tema mais recente que a gente se vê como um grande desafio para nós profissionais de saúde, né, que é a relutância em vacinar, né, essa corrente que vem se expandindo, que a gente precisa combater, uma vez que a gente precisa dos imunos preveníveis como uma ferramenta extremamente estratégica e importante no combate, a prevenção e a eliminação de diversos agravos relevantes para a saúde pública das populações, né, de um modo geral. A dengue, aqui a gente extrapola a questão do dengue
para as doenças vetoriais de um modo geral, né, aqui consolidadas como a leishmaniose, a malária, enfim, outros agravos que são de transmissão vetorial, e o HIV, né, que ao longo dos anos vem é uma grande ainda luta e que agora mostra-se um cenário esperançoso à vista diante das últimas notícias. E então esses desafios, eles são bem colocados pela OMS, para que nós então possamos nos integrar de uma forma muito substancial no sentido desses contextos, para que a gente possa buscar realmente esse bem-estar e essa saúde global. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse olhar, que é um olhar que tem sido resgatado, que não é eu trouxe o cenário em inglês, mas eu gosto muito do lidar da saúde única mesmo, né? Que ao longo dos anos, o que a gente percebe é que a atenção à saúde de um modo geral, ela foi se fragmentando e veio com a naturalidade, né, que a gente não esperava por conta dos olhares distintos que foram se solidificando nas várias esferas da saúde, né? Então, hoje a gente tem especialidade da especialidade, tem a subespecialidade, e a gente meio que ao longo do tempo foi perdendo um pouco esse olhar centrado, esse olhar único, né, para a saúde. E a gente precisa resgatar, né? Hoje a gente vê a pandemia aí consolidada por conta de uma interface que veio de um problema sanitário, econômico, né, da saúde animal, extrapolou para a saúde humana e causou um transtorno global e em diversas esferas, né, globais, né? Então, a saúde individual, ela está relacionada com a saúde populacional e, de forma geral, com o ecossistema. Então, isso tudo está integrado, né? Nós estamos integrados nesse ecossistema, nessa saúde global. Então, a gente precisa ter esse olhar também. Nós precisamos cuidar do todo, né? Não pensando que o cuidar único, né, de ele vai conseguir externar, vai conseguir alcançar esse objetivo de bem-estar. Nós precisamos desse olhar globalizado, centrado sim na pessoa, no ser humano, mas globalizado, num contexto global, para que a gente possa então caminhar para essa nossa grande expectativa, porque a gente, quanto médico, nosso maior prazer, nossa maior satisfação, nosso maior objetivo, nossa busca, e eu tenho certeza que foi esse o objetivo de vocês quando entraram na faculdade, quer seja para fazer medicina, enfermagem, nutrição, independente da área que vocês escolheram, vocês estão dentro da área da saúde porque vocês querem ajudar, promover, cuidar, tratar, dar assistência. Então, essa maior ansiedade a gente precisa para conquistar esse prazer em exercer essa arte, né, que eu chamo de arte, a gente precisa desse olhar. Então, é fundamental que a gente resgate, sim, esse olhar da saúde como um olhar global, né, como único. Isso é importante e eu quero muito deixar essa perspectiva para vocês, porque vocês estão nesse caminho, vocês estão buscando, vocês entraram com essa perspectiva, porque eu vejo muitas pessoas frustradas, muitas vezes, dentro da sua escolha, porque acabam se deparando com um contexto diferente da expectativa, né, que se criou em torno dessa busca. Mas é preciso que nós mesmos olhamos para dentro de nós e estejamos inseridos nesse contexto que nós buscamos, né? Para que a gente não se depare com algo que está aí no sistema e que nos engole de uma certa forma, ok?
Para contextualizar também um pouco, a gente vai falar brevemente de alguns conceitos e algumas generalidades acerca dos arbovírus, mas eu queria ressaltar aqui para vocês que o Zika veio para quebrar paradigmas, quebrar muitos paradigmas. Um deles é o próprio conceito em termos de arbovírus, que é um conceito biológico, né? Na verdade, assim como a gente utiliza, por exemplo, para os enterovírus, a gente utiliza para os arbovírus esse grupo de vírus que mantém esse ciclo biológico em natureza através da transmissão entre artrópode e vertebrado silvestre. E que o homem seria um hospedeiro acidental por conta da transmissão vetorial, né? O mosquito ou outro artrópode sendo o transmissor da doença ao homem. Esse era o conceito clássico. E o Zika veio jogar isso por água abaixo, quando a gente viu que muitas outras formas de transmissão e dispersão do vírus extremamente importante e impactante foram muito bem relatadas e definidas, como eu vou demonstrar aqui em alguns estudos. Então, o Zika veio para quebrar muitos paradigmas mesmo, inclusive desse olhar único, né? Então, vamos lá. Então, eu já mostrei esse slide, seria esse conceito clássico de arbovírus, né? Onde alguns vírus eles têm a capacidade, a grande maioria, de manter esse ciclo biológico no ambiente silvestre, fazendo com que essa espécie viral ela se perpetue naquele ambiente através da transmissão entre artrópodes, hematófagos e os vertebrados que ali naquele ambiente existam. E o homem seria um hospedeiro acidental, excetuando-se para aqueles vírus que conseguiram ultrapassar esse ambiente e se adaptaram muito bem em espécies vetoriais presentes na área urbana, como os que se adaptaram ao Aedes aegypti, como o vírus dengue, o próprio chikungunya, que a gente já falou, né, ainda há pouco, e também o Zika. Então, esses vírus que se adaptaram a esse ambiente urbano, eles acabam se especificando em um outro vetor urbano e acabam se perpetuando, causando doença no ser humano, que passa a ser um outro hospedeiro, não silvestre, ok? E aí a gente, chamando a atenção aqui para o Zika deve quebrar esse paradigma, né? Porque o Zika, até alguns anos atrás, ninguém dava bola. Ninguém queria estudar a Zika, o vírus, nem a doença, nada, porque era uma coisa boba, causava uma febrezinha, um mal-estar. Ninguém dava bola, gente. Literalmente ninguém dava bola para a Zika. Eu confesso que eu tive que dar a mão, a palmatória, categoricamente, por conta do Zika, né? Mas se a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu vou contar um pouquinho essa história para vocês. E o que acontece? Por que esses vírus surgem, né? O Zika estava lá quietinho, né? O ciclo biológico dele era lá, na floresta em Uganda, né? Ele vivia ali, na África, quietinho. O que acontece? Pelos vários fatores, né? O homem hoje adentra o ambiente silvestre para várias finalidades, para ecoturismo, para exploração mineral, construir estradas, para caça, né? Como é um hábito muito frequente lá na África. E enfim, e aí ele acaba se expondo, né? E esses agentes virais, eles ultrapassam essa barreira e acabam sendo transmitidos para o ser humano, que vai com o vírus para áreas urbanas e esse vírus acaba se adaptando a um outro vetor, né? Isso é muito frequente, já aconteceu em outras situações. O próprio HIV, né, é um vírus que conseguiu transpor essa barreira, é uma questão já bem difundida. Além disso, a gente passa por um processo, né, o globo, né, nós, a humanidade, estamos passando por um processo intenso de mudanças, né? Mudanças climáticas, mudanças no ecossistema. E essas mudanças, elas alteram o bioma, o ecossistema. Existem alterações, não somos só nós que sentimos essa mudança.
né? Aqueles agentes que a gente não enxerga, os vírus, as bactérias, eles também estão sofrendo essas mudanças e eles se adaptam, né? Então, isso acontece numa população animal também. Então, a densidade vetorial, né? Esses vetores transmissores, eles também estão passando por esse processo. Então, cada vez mais a ação antrópica, porque na verdade essas alterações climáticas nós estamos produzindo, nossas atitudes estão produzindo essas alterações, né? Então, tudo isso está provocando intensas mudanças no globo, né? Isso está refletindo na saúde humana, de um modo geral, em vários aspectos, né? Bom, e aí em se tratando de agentes virais em que a gente ainda não foi exposto, portanto a gente está suscetível, e principalmente aqueles que não conhecemos, como agora vivemos com o SARS-CoV-2, né? É claro, a gente está exposto e a gente pode ser infectado e a gente pode ter doenças, né, ou infecções de um modo geral que podem propiciar uma infinidade imensa de transições, de agravos, enfim. Então, a gente precisa estar atento para isso, né? O que as nossas ações estão produzindo? E cada vez mais agentes novos têm sido detectados, porque eles existem, a gente só nunca teve contato com eles, não os descobriu. E claro, tudo é mutável, né? Existem também aqueles agentes que ao longo dos anos eles acabam mutando e novas espécies surgem, né? Então, isso faz parte da evolução do globo, de um modo geral, né? A especiação. Então, a gente precisa, de alguma forma, se preparar, porque nós estamos suscetíveis a qualquer agente novo que surgir. E a gente precisa estar preparado. E o advento, a facilidade com que a gente se locomove hoje, né? É imenso. E a gente transporta esses agentes, né? A gente não só se transporta, mas a gente transporta agentes com a gente, né? É meio dúbio agentes com agentes, mas é isso mesmo, a gente viaja e leva esses agentes infecciosos, né? Na mala, no corpo, né? Eles voam com a gente e é incrível como as rotas globais elas são capazes de transportar esses agentes e dispersar. Como eu já disse um pouco na aula, isso foi um outro paradigma que Zika veio quebrar. A gente conhece essas síndromes todas aqui, essas 4 síndromes que os arbovírus são capazes de produzir, e a gente já conhecia, mas assim, para alguns agentes, para alguns arbovírus, a gente já conhecia essas características sindrômicas, né, essa capacidade, mas o Zika veio mostrar para a gente algumas questões extremamente novas, né, no sentido de doença, né, de gravidade, de impacto mesmo, né, e a síndrome febril, ela pode acontecer, que são, na maioria das vezes é o que ocorre, é uma doença autolimitada, não muito impactante, porque ela não traria muito impacto na questão de severidade, porém ela pode ter desdobramentos, né, como acometimentos para doença neuroinvasiva, com um quadro febril exantemático, em que a gente tem a presença da febre predominantemente e de exantema, o Zika também está incluído nesse rol, assim como ele também está inserido na questão das doenças neuroinvasivas por arbovírus, de uma forma extremamente impactante, principalmente que a gente passou a conhecer com síndrome congênita do Zika, que a gente vai falar um pouquinho. E, estranhamente, a gente tem visto alguns casos com poucos fenômenos hemorrágicos, mas relatados por Zika. Mas, assim, muito, muito raro, muito pouco frequente, eu diria.
Em se tratando das doenças neuroinvasivas, dentro dos arbovírus que a gente já conhece, e não é diferente para a Zika, dependendo do tipo de acometimento, nós podemos ter várias apresentações dentro do sistema nervoso central, inclusive as manifestações do acometimento do sistema nervoso periférico, como a síndrome Guillain-Barré, que é dita como polirradiculoneuropatia, que é o acometimento do sistema nervoso periférico, né, como eu já disse. E Zika também pode ocasionar tudo isso, né? A gente tem um estudo em parceria com o aluno, aliás, o estudo é do aluno de doutorado, em que a gente pôde contribuir, em que a gente viu um percentual muito grande, um percentual importante de arbovírus envolvidos nos desfechos neuroinvasivos das doenças, né? Zika, chikungunya, alguns dengue. Hoje, isso também foi um grande problema, um grande desafio. É um grande desafio. O diagnóstico para Zika é muito difícil hoje, pelo menos serologicamente falando, porque existe muita reação cruzada com dengue, principalmente, né? Existem com outros vírus, mas especialmente com dengue. A dificuldade de obtenção de amostra biológica no tempo oportuno, e em se tratando de Zika, como a gente tem dificuldade no diagnóstico sorológico, é mais evidente porque o paciente não procura a gente nos primeiros dias de doença e a gente perde a oportunidade de ter amostra para fazer o diagnóstico virológico, né, que seria o PCR ou o isolamento do vírus. A entrada de cada vez mais de vírus, né, de arbovírus pertencentes ao mesmo gênero, né, como a gente viu recentemente agora com chikungunya, com Zika, circulando concomitantemente, que tem, para flavivírus eu vou mostrar que tem vários flavivírus circulando no Brasil. Isso é uma grande dificuldade, a gente fica realmente... Isso não é porque o teste não serve, é porque, como são vírus muito próximos geneticamente, eles têm essa capacidade de causar essa reatividade cruzada, impossibilitando a elucidação diagnóstica através do teste sorológico. Então, é uma ferramenta que a gente precisa melhorar com relação a esse diagnóstico. Isso aqui é um pouco sobre a resposta à imunoinfecção, e para Zika a gente não tem um estudo individualizado que possa falar, mas a gente extrapola para o que a gente conhece para os outros flavivírus. A gente já sabe que a viremia do Zika ela é muito curta, ela é muito pequena, é muito difícil isolar o vírus. O Zika é um vírus muito fastidioso, ele tem muita dificuldade de isolar, de ser cultivado, e essa é uma ferramenta que a gente tem muita dificuldade para poder realizar o diagnóstico de uma forma satisfatória. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Zika, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito da doença, que a gente está chamando aqui doença causada por vírus Zika. Como eu disse, o Zika ele é um flavivírus, tá? Ele é um vírus pertencente à família Flaviviridae, ao gênero Flavivírus, e dentro desse gênero existem vários outros flavivírus que circulam no Brasil já há muitos anos, alguns de uma forma endêmica, e muitos deles podem causar doença humana. Dessa lista aqui, né, que a gente tem o psucoaro, coacipacoré, os 4 sorotipos de dengue, febre amarela, o vírus Rocio, o Iguá, Piliels, Naranjal, o West Nile, que é o vírus do Nilo Ocidental, e o próprio Zika, que já circula no país, apenas esses 3 elencados na seta, até o momento, não foram detectados como causando doença no ser humano, apenas eles. O que nos remete a essa dificuldade diagnóstica ainda maior, porque, como eu disse, que são vírus que são muito próximos geneticamente, e aí ocorre essa reatividade cruzada, né, causando positividade para um ou mais vírus quando a infecção foi por apenas um deles. Então, essa é uma propriedade desses vírus e que
realmente dificulta o diagnóstico sorológico, né? O que ficou muito evidente com a entrada do Zika no país. E por que isso acontece? Acontece porque quando numa segunda exposição, ou seja, numa exposição para um outro vírus, né, que pertença àquele gênero, por exemplo, aqui, se eu já tive uma infecção por o vírus dengue e eu pegar pelo Zika, eu vou responder de forma secundária. E o que isso acontece? De forma secundária, o início da viremia, o tempo de viremia é muito curto, então o tempo que eu tenho para detectar genoma ou vírus íntegro é muito pequeno, né? Seria no máximo de 2 a 3 dias. E o paciente não nos procura nesse período, né? E mesmo que ele procure, como é um tempo ainda muito curto de doença, às vezes a gente nem tem uma impressão diagnóstica bem formada, né? Com 2 a 3 dias de doença, difícil você já ter uma impressão diagnóstica sustentada, a não ser que seja um quadro assim, bem, muito característico, muito clássico. Mas para Zika é difícil. Então, nesse período é muito difícil a gente ter a amostra para poder fazer o diagnóstico. E quando o paciente, então, já tem mais uns dias de doença, ele já tem aquela questão da produção de IgM em níveis que podem não ser detectáveis no teste, porque ele já tem um anticorpo heterólogo, né, de uma infecção anterior, que faz com que esse IgM que ele começou a produzir tenha níveis muito baixos e não sejam detectáveis nos testes. E aí, ou o teste vem negativo, ou ele sai inconclusivo, porque ele deu borderline. E o que leva a um resultado frustrante, né? Porque ele sai inconclusivo, quer dizer, eu não consigo dizer se é ou não, se ele é ou não positivo. E um pouquinho do Zika, né? Como é que ele... o Zika, ele foi batizado, né? Ele foi reconhecido em 1947, quando na floresta chamada Zika, na rodovia de Entebbe, lá em Uganda, um grupo de pesquisadores estava fazendo um programa, estava realizando, né, uma investigação em macacos do gênero Rhesus para fazer a investigação de vírus da febre amarela nesses animais. E fortuitamente eles detectaram um vírus novo, que batizaram de Zika, mas até então foi um achado durante uma investigação para um outro agente viral. Tudo bem. Alguns anos depois, se associaram os primeiros casos humanos, né, tendo o Zika como o agente causador do caso da doença humana. Mas até então, eram casos assim, muito brandos, né, quase sem febre, apenas mal-estar, quando muito uma mancha, né, um exantema, uma coceira, coisas muito likes, né, muito brandas. E alguns anos depois, até a década de 80, foram assim os casos associados ao vírus Zika, que foram relatados na África e alguns na Ásia, muito pontuais. Só que depois disso, lá por volta de 2007, né, começaram a surgir casos, na verdade, uma epidemia, né, Então, em 2007, surgiram muitos casos, caracterizando uma epidemia na ilha de Yap, na Micronésia, que chamou atenção, né? Porque foi o primeiro surto assim, relatado da doença associada ao vírus. Mas até então, ainda assim, não tinham muitas intercorrências acerca da doença que chamassem a atenção da comunidade científica. Porém, em 2013 e 2014, um outro surto muito grande ocorreu nas ilhas da Polinésia Francesa.
E aí sim, nesse momento, se relataram alguns episódios de doença associadas ao vírus que chamaram a atenção da comunidade. Um deles foi a detecção de casos neurológicos, síndrome Guillain-Barré, que poderiam estar associados ao vírus, né, após a infecção, e também foram relatados pela primeira vez a transmissão sexual do vírus, né, onde um casal, onde um estava numa área de transmissão, pegou o vírus, foi infectado e ao se deslocar para o local onde estava a esposa, que não havia o vetor, a esposa adquiriu a infecção. Então aí começaram a surgir, né, os primeiros questionamentos. Opa, mas será que transmite por via sexual? Além disso, também se aventou as possibilidades de transmissão por transfusão sanguínea. Então, nesse episódio da Polinésia Francesa, do surto, lá na Polinésia, é que surgiram as primeiras as primeiras inquietudes da comunidade científica do papel realmente desse vírus diante das infecções humanas. E a partir daí, o vírus então começou a dispersar para as outras áreas, né, através de várias ferramentas. E em 2014 chegou no Chile e em 2015 ele foi detectado o primeiro caso, os primeiros casos da doença no Brasil. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, porque eu me vi no meio dessa história e eu não falei para vocês no início, mas assim, o Zika caiu como uma bomba na minha vida. E eu vou contar ao longo desse período aqui como é que aconteceu para eu acabar tendo a minha tese de doutorado sendo realizada por conta do Zika, né? Então, vamos contextualizar um pouco o que estava acontecendo no cenário brasileiro naquele momento. Em 2014, lá por outubro, começaram a surgir algumas inquietudes de uma tal doença misteriosa, né, uma doença febril exantemática que estava acontecendo lá no Nordeste, especificamente no Rio Grande do Norte, em que os testes não revelavam ser dengue, também não era chikungunya, não era nenhuma, já tinha investigado rubéola, outras doenças, né, que fazem parte do eixo febril exantemático e que tinham sido afastadas. Eu lembro nessa época que um colega infecto, ele me ligava lá do Rio Grande do Norte, ligava lá para o IEC, toda semana. Olha, eu acho que isso pode ser Zika. E não sei o que, não sei o que. Gente, eu levei uma surra muito grande do Zika. Eu dizia para ele, não, isso não tem chance. Eu não acreditava, gente, que Zika... Primeiro que Zika já tinha chegado no Brasil. Segundo, que eu não acreditava que estava causando aquele boom de doença, que era muito caso de doença febril exantemática, que ninguém sabia o que era. Mas até então não se tinha nenhuma associação de severidade. Era muita gente com quadro febril exantemático. E hoje eu não me perdoo, eu fui tão ingênua, mas enfim, vivendo e aprendendo. São lições que ficam, né? E eu sempre falava para ele, não é, até hoje que ele estava aborrecido. Mas, gente, vocês têm que testar para Zika e tal, não sei o que. Não, tudo bem, a gente vai testar. Nessa época, a gente não tinha a primer para fazer. E aí continuou, o Ministério começou a mobilização, vamos fazer, e aí mandaram um monte de amostra pra gente, e eles também lá ficaram com a amostra, e aí vamos testar sarampo, vamos testar rubéola de novo, vamos testar, e começamos a testar as exantemáticas e se preparando para ter material para fazer para Zika, porque a gente não tinha preparo no país para testar a Zika, ninguém tinha, ninguém não. Os laboratórios de saúde pública não tinham, tá? E o que aconteceu? E aí continuou a mobilização, tudo, começaram
várias reuniões, as pessoas começaram a se mobilizar, os grupos, né, de investigação, de pesquisa foram. E a gente, nessa época, a gente estava no boom da entrada do chikungunya ainda, né, a gente estava apagando incêndio da entrada do chikungunya, treinando laboratório, enfim. E, bom, o que aconteceu? O Ministério da Saúde resolveu fazer uma investigação, um grande inquérito, onde estava acontecendo essas doenças, para ver o que estava acontecendo. Foi aí que a gente recebeu as amostras. E assim, com muita satisfação, eu digo que os colegas, né, o Gúbio e a Zanluca, conseguiram detectar os primeiros casos no país que ocorreram simultaneamente lá na Bahia e no Rio Grande do Norte. E quando eles disseram que eles tinham detectado, assim, eu não acreditava. Não, gente, não é possível, não tem como, e não sei o quê. Eu não acreditava que uma doença tão boba, podia estar causando essa quantidade de casos no Brasil, que era muito caso. E aí, olha, tem que mandar para testar. E aí, tá, chegou a amostra para confirmado, né? Que isso é puro protocolo. Na verdade, todo o mérito é dos 2 grupos que detectaram pela primeira vez, né? E aí se detectou, então, em abril e maio, se detectaram os primeiros casos da doença no país. Que foram esses 2 trabalhos, né? Publicados pelo Gúbio, pelo grupo do Gúbio, e outro pelo Zanluca, que é o grupo do Kleber, que quase ele me bate por telefone, e eu tive que realmente dar uma palmatória. Tinha toda razão, era Zika, e ele depois deu uma contribuição extremamente importante para o Zika no Brasil. E aí o negócio começou, né? Aí a gente começou a levar paulada em cima de paulada, né? A primeira foi essa. A segunda foi que depois, então, da detecção, né, da confirmação pelo grupo do Gúbio e do Kleber, começou-se a verificar que, né, as pediatras começaram a observar que estava tendo um aumento de casos de microcefalia, né, e que alguma coisa estava acontecendo, porque o número de microcefálicos que se apresentavam era maior do que o esperado normalmente, né, naquele período. E aí se fez associação. Em contrapartida, também começaram a aumentar os registros de casos de síndrome Guillain-Barré, e que começaram a associar tanto os casos de microcefalia quanto os de Guillain-Barré a casos de Zika nas localidades. E até então era só associação. E aí, bom, em 2015, já em agosto, depois de ter tido a detecção lá do grupo do Gúbio, que já tinham se detectado o aumento de nascidos com microcefalia, né, é que começa então a se trabalhar para ver se realmente havia essa associação. E aí, isso lá em 2015. Em novembro de 2017, aliás, em novembro de 2015, o que aconteceu? 2 eventos foram extremamente importantes para que essa associação fosse feita, né, para que o Ministério da Saúde reconhecesse que havia essa associação entre o evento, na época, microcefalia e Zika, né? Quais foram esses 2 eventos? O primeiro evento foi a detecção de genoma do vírus Zika em fluido amniótico coletado de 2 gestantes que tinham sido submetidas à ultrassonografia e cujos fetos tinham microcefalia. Então, quando foi diagnosticado por ultrassonografia, o grupo da Adriana, quando detectou que havia, a Adriana também deu assim, uma contribuição imensa nos primeiros relatos dos casos, né?
com os achados radiográficos, quando se detectou, se aventou a possibilidade de fazer o diagnóstico, foi feita a coleta do líquido amniótico. O grupo da Fiocruz fez a detecção do genoma no líquido amniótico, o que demonstrava que o vírus era capaz de ultrapassar a barreira placentária. Concomitante a isso, no mesmo mês, alguns dias depois, o grupo lá do IEC tinha recebido amostras de um recém-nascido que tinha sobrevivido por 5 minutos apenas, nascido com microcefalia e muitas outras malformações, inclusive atresia de esôfago, em que os fragmentos de vísceras foram enviados para investigação e, assim, com muita sorte, eu acho assim, a gente teve muita sorte, a gente, que eu digo, o país, de ter se conseguido detectar o genoma e isolar o vírus também, porque é muito difícil isolar esse vírus, dos fragmentos de todas as vísceras desse recém-nascido. Então, esses 2 eventos somados deram subsídios para que o Ministério da Saúde, em novembro mesmo, declarasse emergência em saúde pública de importância nacional. E isso corroborou, fez com que, nesse momento, a OMS ainda não se sentia segura para declarar emergência internacional, mas o Brasil se adiantou e declarou. E algum tempo depois, esses são os achados da ultrassonografia do grupo da Adriana, algum tempo depois, né, que reforçou o evento que confirmou a relação entre o Zika e a microcefalia, que foram os 2 eventos, tá? Isso foi a publicação que permitiu o grupo da Adriana com os achados ultrassonográficos, a detecção do genoma e a detecção do RT-PCR, isolamento das amostras que foram detectadas no IEC. E somente em dezembro, ou seja, um mês depois da gente também ter detectado o primeiro caso de óbito no mundo em adultos, a Organização Mundial de Saúde declara a emergência em saúde pública de importância internacional, disparando uma série de permissões que possibilitaram estratégias para que se pudesse fazer o enfrentamento da doença, porque até então nenhum laboratório tinha estrutura, insumo, nada para fazer diagnóstico. E quando eu estou falando de laboratório, estou falando de laboratório de saúde pública, gente, porque os grupos que fizeram o diagnóstico, foi o do Kleber e do Gúbio, eles trabalhavam em instituições de pesquisa, universidades, e eles tinham lá as ferramentas dele, mas os laboratórios de saúde pública que fazem o diagnóstico dos agravos, eles não tinham nada, nenhum teste implementado, nenhuma ferramenta, nenhum insumo, não havia nada no país. Então, isso foi muito importante para que essas estratégias fossem viabilizadas, como compra de insumos, treinamento de pessoal, compra de equipamento, enfim. Não só para a área de laboratório, mas também para a realização de confecção de protocolos, mobilização de equipes, formação de equipe multiprofissional, enfim, vários aspectos. Então, vamos falar um pouquinho desse agente etiológico, né? Como eu disse, ele é da família Flaviviridae. A família Flaviviridae ela é composta hoje por 5 gêneros virais. O mais recente é o gênero, aliás, 4. O mais recente é o gênero Pegvírus, que foi recentemente constituído no Catálogo Internacional de Taxonomia Viral, que constitui os vírus não classificados da GBV, GBV-A e C. Não A e não C, né? E o vírus que a gente está tratando, que é o vírus Zika, ele é um flavivírus. O gênero Hepacivírus, ele contém os vírus da hepatite. E os pestivírus, outros vírus que não são arbovírus. Então, o gênero que nos interessa aqui são o gênero flavivírus, da qual pertence. E esse gênero, ele possui 2 grandes grupos de transmissores, um que é por artrópode hematrófico, que transmite os arbovírus, e um que é
transmite agentes zoonóticos, principalmente para roedores e morcegos, tá? Então, como é que é a morfologia dos vírus que pertencem a esse gênero, inclusive do Zika? São vírus envelopados, portanto, eles são inativados com soluções, né, solventes, principalmente. Tem o RNA de fita simples não segmentado. Dentro desse gênero existem pelo menos esses 5 vírus, além do Zika, que têm importância em saúde pública. Os 4 serotipos do dengue, o vírus da febre amarela, o vírus Ilhéus, o vírus do Nilo Ocidental e o vírus da encefalite St. Louis. Pelo menos esses 5, mas a gente viu lá no início da aula que existem muito mais circulando, porém, que não causam muito impacto na saúde pública. Pelo menos até então, né? Depois do Zika, a gente sempre fala isso. E o Zika, como vocês podem ver aí na seta em vermelho, ele geneticamente, ele está muito próximo do vírus dengue, mas também, se vocês forem ver na figura à esquerda, de outros flavivírus que causam importante doença neuroinvasiva, como o vírus do Nilo Ocidental, o vírus Ilhéus, o vírus Buçuquara e o próprio Rocio. Então, eu costumo dizer que o vírus Zika, ele é um vírus que está ali entre uma nuance clínica e outra, né? Podendo causar desde quadros autolimitados até quadros, talvez, pela constituição genética dele, com potencial mesmo de doença neuroinvasiva. Esse foi um dos trabalhos e eu vou contar um pouquinho da história da minha tese, para poder contextualizar. Quando as amostras do Brasil começaram a chegar, a declaração de importância foi em novembro no Brasil e em dezembro na esfera global. E em novembro, quando foi declarado, a gente já estava começando a receber um monte de amostra do país inteiro, porque só a gente que eu falo lá no local onde eu trabalho, né, tinha insumo para fazer os testes, não era por outro motivo, não é porque só a gente tinha insumo. E eu estava na metade do meu doutorado. Eu já estava com os dados todos compilados, faltando fazer as análises, né, tratamento de banco de dados, análise estatística, essas coisas. E, por incrível que pareça, gente, era assim, era desesperador você ver a situação, o cenário dos casos. Vários casos de microcefalia acontecendo e a gente sem saber que respostas dar, porque a gente não sabia nada. A gente não sabia nada do Zika. O Zika veio ensinar pra gente que a gente não sabe nada. Que a gente sempre tem que estar aberto para aprender do nada. A gente nunca deve dizer que a gente sabe que aquilo é a única verdade. E a gente não sabia nada. E eu já não sabia mais o que fazer porque eu tinha minhas atividades e eu não estava conseguindo. E aí, nesse meio tempo, eu falei, olha, eu não consigo. Ou eu faço, ou eu me dedico à investigação por Zika, ou eu me dedico à investigação das coisas do meu doutorado. Mas eu não consigo fazer as duas coisas, porque era muita coisa. Por dia chegava mais ou menos assim umas 2.000 casos assim pra gente avaliar. Aí, enfim, eu num surto eu falei assim, então vamos trocar a minha tese. Eu estava na metade, vamos trocar a minha tese e eu fico com a tese do Zika, porque eu já vou trabalhando, já faço. E aí meu orientador também, no Seus de Loucura, topou. E a gente construiu o projeto em uma semana, gente. Projeto de doutorado. E eu escrevi esse projeto que depois a gente é doido, megalomaníaco. Então, muito do que eu vou mostrar aqui é fruto desse projeto, que eu chorei muito pelo estresse que foi, pelo que eu vi, e não só a nível de laboratório, mas a nível de cenário, né, e de angústia mesmo.
Mas foi muito reconfortante depois ver os resultados que isso gerou. Mas foi muito doloroso. Então esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. Onde a gente pegou cepas, os isolados que a gente tinha de Zika, e fez o sequenciamento, porque até então, nesse momento, a gente não tinha cepa de Zika sequenciada no mundo, né? Não tinha, não se isolava, o vírus é muito fastidioso, não tinha isolamento. Tinha muito pouco. E a gente fez o sequenciamento. Esse sequenciamento mostrou que a cepa que circulava no Brasil era a cepa de origem asiática, né? Mesmo aquelas que estavam causando os casos de microcefalia. E, além disso, mostrou uma correlação importante, porque havia uma grande questão aí por trás disso, era por que antes a gente não tinha isso e agora estava aparecendo? Por que a gente não tinha microcefalia, não tinha Guillain-Barré? O vírus mudou, teve mutação, mudou uma coisa. Então, esse primeiro sequenciamento ele foi muito importante, porque ele mostrou que não, o vírus não tinha tido mutações importantes que pudesse ter configurado uma nova propriedade biológica capaz de alterar a infectividade ou a patogenicidade do vírus, né? Mas ele mostrou algumas outras coisas que eu vou lá na frente mostrar para vocês. E aqui é para mostrar o tanto de paradigma que o Zika quebrou. Sim, havia transmissão vetorial, isso já estava comprovado, mas também já tinha relatos de transmissão perinatal, de transmissão congênita, que foi detectada. A de transfusão sanguínea já tinha sido relatada lá no surto da Polinésia. A transmissão sexual também, né, já tinha sido aventada lá na Polinésia, mas depois outros estudos vieram mostrar que o vírus tinha sido detectado vários meses depois, né? Esse daqui, nesse estudo, foi até 2 meses. Nessa época se aventava a possibilidade de transmissão através da urina, da saliva e outras. Mas assim, vejam quantos paradigmas em se tratando de transmissão por vetor o Zika quebrou, né? Abaixo da transmissão vetorial, outros diversos tipos de transmissão que tiveram uma importância epidemiológica extremamente grande, principalmente no desfecho de síndrome congênita por Zika, que talvez tenha sido a maior forma de transmissão, né, que é a forma sexual. E ainda falando daquele trabalho sobre a investigação molecular, o que esse trabalho mostrou? Havia muito questionamento, o Zika entrou em 2015, não, ele deve ter chegado na Copa das Confederações, na Copa, havia muito questionamento. Quando que o vírus entrou no país? E, está associado ou não está associado à microcefalia? Então, esse trabalho mostrou que sim, existia uma associação entre o número de casos detectados de Zika, que está aqui no quadro A, por semana epidemiológica, com o mapa B, que mostra o número de casos de infecção por Zika e, em C, o número de casos de desfecho com microcefalia. Quer dizer, pela apresentação do mapa, parece que tem uma relação entre as duas coisas, né? Os locais onde estavam tendo muito casos de Zika, parece que estavam tendo desfecho também de microcefalia. Uma outra questão, que era isso, se o Zika teria chegado ao Brasil na Copa do Mundo, né, ou antes. E aí esse estudo que fez ele integrou dados de transporte aéreo, né, a nível global, e as informações do sequenciamento, e mostrou que realmente havia uma correlação entre o número entre as cepas, né, que foram sequenciadas, que havia uma correlação delas com as mesmas cepas que eram oriundas de surtos anteriores, demonstrando que a cepa que entrou no país, ela veio justamente durante a Copa das Confederações, certo? Que é o que está aqui na figura B, próximo do clado A, linha azul fina, 3 is, e que
Essa chegada do vírus aconteceu justamente durante a Copa das Confederações, de pessoas que vieram de locais onde estavam ocorrendo casos de Zika e que se transportaram aqui para o Brasil, né? E trouxeram consigo o vírus e ele aqui se estabeleceu. E isso aconteceu por volta de 2013, né? O que já foi uma das respostas para aquele questionamento que existia. Esse também foi um achado muito interessante, que até então Zika não estava associado com mortalidade, não existia caso de Zika associado a óbito, nem adulto e nem criança. Então esses foram os primeiros relatos no mundo, 3 adultos, inclusive um caso paraense, em que mostrou o acometimento intenso do sistema nervoso central, configurando casos de encefalite, né, onde foi detectado muita infiltrado inflamatório, necrose neuronal, hemorragia e o acometimento de outros órgãos, né, como o pulmão, o coração. Importante mostrar que nesse caso, na figura D, é a figura de um tecido hepático, onde a gente vê essa confluência em ponte, demonstrando um intenso dano celular que o vírus causou nesse paciente. É um paciente que foi a óbito, obviamente, e que teve um importante comprometimento do tecido hepático. Essa, eu acho que foi uma das grandes contribuições desse trabalho, que foi a avaliação dos casos de óbito em 9 neonatos, 2 natimortos e 1 aborto. Foram 12 casos, todos com características de microcefalia, malformação congênita, síndrome congênita do Zika. Esses casos, só para ilustrar, todos eles tiveram microcefalia detectada, que é por ultrassom, que era o nascimento, cujas mães tiveram a infecção pelo vírus. E esses casos de neonatos, natimortos, eles tinham alterações histopatológicas extremamente danosas no sistema nervoso central, com muita morte celular, vários tipos de morte celular, que acabava se externando como a microcefalia, mas eles tinham alterações histopatológicas extremamente importantes em diversos outros órgãos. Eles tinham alterações a nível pulmonar, a nível renal, a nível hepático, muitos deles configurando a síndrome congênita do Zika mesmo. Então, esses casos, eles tinham alterações em todos os tecidos, né? Tinha um dano celular importante, do tipo infiltrado inflamatório, lesão celular do tipo morte celular, infiltrado inflamatório, muito edema, vasocongestão. Então, esses casos foram casos que permitiram a avaliação de todas essas alterações de danos celulares a nível de vários órgãos. Aqui é só para mostrar uma das figuras, que esse é um caso de aborto, onde a gente detectou, são esses pontos marrom, castanhados, que são mostrados na figura B, D e C, que mostram o antígeno do vírus presente em todos esses tecidos que foram avaliados do caso de aborto. Aqui são todos também pranchas mostrando a intensidade das lesões a nível do sistema nervoso central, com acometimento de todos os eixos das células nervosas, né, do tecido nervoso central.
mostrando calcificação, mostrando neuronofagia, satelitose, uma série de eventos que realmente configuram a destruição das células por completo, levando justamente à microcefalia. Aqui é só para mostrar que, então, a infecção pelo vírus Zika em gestantes, principalmente no primeiro e segundo trimestre de gestação, eles levam à infecção materna. E essa infecção materna, ela ultrapassa a barreira transplacentária, onde diversos órgãos fetais são acometidos. Ai, meu Deus. Então, essa imagem, ela demonstra pra gente que a infecção materna pelo vírus Zika, principalmente no primeiro e no segundo trimestre de gestação, ela ocasiona a doença materna, ela é capaz, né, de não ser contida pela barreira transplacentária, onde o vírus ultrapassa essa barreira, ele chega ao feto e acomete diversos órgãos, inclusive o sistema nervoso central, culminando com a síndrome congênita do Zika, que também é externada com a manifestação biotipo microcefálico. Estudos foram realizados em diversas espécies de animais, aqui só para mostrar para vocês, que demonstraram que isso também, né, os estudos experimentais reproduziram nesses animais aquilo que foi observado no ser humano, né, onde a síndrome congênita, malformação e microcefalia foi vista nesses animais, né, aqui no cérebro. Demonstrando, inclusive em primatas não humanos, mostrando que realmente o vírus tem essa capacidade, tá? Esse é um outro modelo animal em que também foi possível demonstrar a transmissão sexual do vírus, né? Através onde se infectou machos e expôs a fêmeas e vice-versa. Se infectou fêmeas, se expôs a machos e viu-se a transmissão do vírus de um animal para o outro. Esse estudo pôde desenhar um pouco sobre a imunopatogênese da microcefalia, né? Quais os caminhos que o vírus... na verdade, não quais os caminhos, mas quais os mecanismos que eram ativados durante a infecção. E, assim, foram escolhidas basicamente 3 eixos de investigação, onde se avaliou várias espécies de marcadores imunológicos e celulares, além da resposta vascular, eu não vou me deter, e que demonstrou para a gente que essa resposta é muito complexa, no sentido de que a infecção pelo vírus, ela ativa vários caminhos da resposta imune celular, e que ativados esses caminhos, eles vão promover nas células, diversos tipos celulares do sistema nervoso central, o processo neuroinflamatório e também os efeitos citotóxicos e apoptóticos, além de necrose, ocasionando o desfecho da microcefalia. Uma outra pergunta que a gente ficou era por que então tantos casos brandos eram relatados, o que de fato, qual era a sintomatologia clínica da doença? E aí a gente investigou e observou nessa casuística, onde a gente tem a maioria na faixa etária de 21 a 48 anos, que diferente do que se dizia, de que a conjuntivite estava muito presente, nessa nossa casuística, ela não está tão presente assim, né? Ela é muito pouco frequente. Além disso, o exantema e o prurido, eles estão na nossa casuística, assim, bastante presentes.
E nós podemos, então, quantificar, né? E determinamos que dentro da casuística, que eram mais de 500 pacientes, que existem pacientes com poucos sintomas, que vão de 1 a 3, que seriam aqueles casos talvez mais relatados, que a gente chamou de oligossintomático, aqueles que a gente chamou de normosintomático, que eram indivíduos que tinham em média de 4 a 7 sintomas, e aqueles que tinham muitos sintomas, que é um percentual bem menor. Mostrando que sim, há casos que têm manifestações, mas talvez que tenham sido pouco relatadas, negligenciadas, o que deixa um pouco diferente daquilo que a gente conhecia antes. Desde 2014, por conta desses desfechos, o Ministério da Saúde ele instituiu a investigação de doença neuroinvasiva por arbovírus, incluindo o Zika nesse contexto. E nesse contexto a gente tem diversas nuances neuroinvasivas. Tem encefalite, a gente tem síndrome Guillain-Barré, mielite, né? Não só por Zika, mas também por chikungunya e por dengue, mostrando que realmente a gente precisa ter esse olhar para as doenças neuroinvasivas. No que tange as questões de diagnóstico, a gente volta a dizer que esse olhar, esse cuidado no escutar, no ouvir, no ser atento e buscar questões que estão às vezes escondidas, que o paciente não externa, ele é muito importante. E que o exame físico ele é extremamente importante para que a gente possa ter uma impressão diagnóstica um pouco mais subsidiada e confortável. Quanto ao diagnóstico, a gente continua dizendo que o diagnóstico laboratorial é uma investigação científica, especialmente no caso do Zika, por conta desses diversos fatores que podem interferir no resultado, desde o tipo de amostra que a gente coleta, que pode ser inadequada, até as condições de armazenamento dessa amostra até a chegada no laboratório. Isso pode ser muito determinante, e especialmente se tratando de Zika, que é um vírus muito fastidioso, que se perde muito facilmente. Então, a gente precisa ter muita atenção nesse sentido. Volto a reforçar aqui a questão sobre o diagnóstico para que a gente tenha de forma satisfatória, que a gente observe atentamente a oportunidade quanto ao teste que a gente quer. Então, de 0 a 5 dias, eu até sugiro que vá até no máximo 4, pedir o diagnóstico virológico, que é muito difícil, porque o paciente não nos procura, e após isso o diagnóstico sorológico, sabendo que a gente tem alguns vieses aí na interpretação do resultado. Para o diagnóstico virológico, a gente conta com a detecção do genoma viral e a pesquisa do vírus, mas eu volto a dizer, esse vírus é muito difícil de ser cultivado, então a melhor ferramenta de diagnóstico é a detecção do genoma, mas como eu disse, a gente tem esse porém, o paciente não nos procura até 4 dias e realmente ele vem depois. Volto a repetir a questão da resposta secundária, que pode ser cruzada ou em níveis indetectáveis de IgM, mas a gente precisa usar o teste sorológico, porque é a ferramenta que a gente dispõe quando os pacientes nos procuram, né? E é o que a gente tem e o que a gente vai contar na hora de fazer o desfecho. Então, esse é o algoritmo que a gente usa, só para ficar bem claro. Com menos de 5 dias a gente faz os testes virológicos, com mais de 5 dias o teste sorológico. Lembrando que o melhor teste é o ELISA IgM para detecção. A gente sempre pede que, se suspeita de Zika, sempre solicite o exame de dengue, porque o cruzamento sorológico entre os dois é muito grande. Volto a destacar as nossas dificuldades aqui quanto ao diagnóstico, por conta das reações cruzadas, o tipo de amostra e o tempo oportuno de obtê-las, além da circulação muito grande de outros flavivírus no país, que cada vez mais nos deixam numa saia justa, né, para fechar esse diagnóstico. A resposta imune eu já falei. Aqui é só para demonstrar o perfil da população hoje com relação aos flavivírus, uma intensidade de resposta cruzada muito grande entre eles, onde não há possibilidade de fazer o desfecho etiológico, né, a conclusão diagnóstica através dos testes, muito menos, mesmo quando a gente tem 2 amostras pareadas,
No caso do Zika, a gente tem essas nuances de ter um teste com resposta que a gente chama monotípica, onde eu fecho o diagnóstico e digo que é Zika, ou quando ele tem uma resposta cruzada, né? Onde eu tenho positividade para dengue e Zika ao mesmo tempo e que eu vou liberar um resultado como indeterminado por conta da resposta cruzada, que não significa que é negativo. É um resultado positivo, eu só não consigo dizer qual o vírus, mas assim, a gente vai manejar de acordo com a clínica é soberana. Essa é a nossa recomendação, sempre que for fazer Zika, faça dengue, sempre que for fazer dengue, faça Zika. Se ambos derem positivos, infecção por flavivírus e maneja de acordo com a sintomatologia clínica. O manejo eu não vou detalhar porque ele tem que ser individualizado de acordo com cada caso, com cada nuance clínica, tem que ser muitas vezes multiprofissional, né, para determinadas nuances da doença, a síndrome congênita do Zika, os casos neuroinvasivos, precisam de suporte multiprofissional e deve ser centrado no paciente. É uma doença de notificação compulsória, assim como o chikungunya, que deve ser notificada no momento da suspeita, independente de você realizar ou não teste laboratorial para diagnóstico. Esses são os nossos grandes desafios que a gente já apresentou, principalmente informações atualizadas com relação às doenças que tendem a se dispersar. Zika foi uma delas, agora SARS-CoV, mas enfim. Não vou também detalhar vacinas aqui, mas existem várias vacinas sendo em diversas fases clínicas de teste. Espero que em breve a gente tenha uma vacina que possa ser utilizada principalmente para a prevenção da síndrome congênita do Zika, né? E eu deixo essa foto aqui para vocês porque às vezes a gente tem que ser um pouco louco. E para desenvolver esse trabalho e falar um pouco de Zika para vocês, eu fiquei um pouco louca. Eu meio que pirei na batatinha, mas assim, a minha família pirou junto comigo, porque foi muito difícil. Mas enfim, foi muito satisfatório também dar esses resultados. E isso faz com que a gente reflita, né? Às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa, às vezes, ficar um pouco louco. Sair da zona de conforto para poder mobilizar, mexer, envolver e produzir. Então é isso. Espero ter contribuído bastante. Até logo. Até a próxima.